Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez no templo da Igreja Batista Moriá. Então, estamos neste domingo para a glória do nome do Senhor, para adorar aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém? Há um hino que eu louvo muito e eu gosto deste hino. Quando eu digo louvo muito, não digo eu. Louvo no sentido de que eu expresso gratidão a Deus através do som ou dos sons da minha voz. Mas não que eu tenha esse dom tão maravilhoso que alguns irmãos têm de louvar e agradecer a Deus através dos acordes de um instrumento, mas eu faço o que a palavra de Deus diz, que é todo ser que respire, louve ao Senhor. Então tem um hineto que eu gosto, que diz assim: em adoração eu me rendo a ti, tu és como rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como um rei Davi. Eu quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração, dignas de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluias, glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, é a presença dEle que dá sentido à nossa vida, é a presença de Deus que nos faz adorar. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos nesta noite, daqueles que estão ao alcance da nossa voz, aquelas pessoas que estão aqui no templo da Igreja Batista Moriá,
eu gostaria de falar sobre algo vivido pelo Senhor da história, Jesus de Nazaré, e que é vivido também por nós, seres humanos. Somos seres humanos, somos corpo, alma e espírito, e como alma temos emoções, e como já dizia o cantor Roberto Carlos, são muitas emoções. Todo o processo da nossa existência é marcada por esse sentimento, o sentimento de emoção. Ora, se não temos nenhum problema de gravidade, somos seres sensíveis, seres emotivos. Se não há nenhum transtorno, somos seres que choram, como o capítulo de João 11:35 vai dizer que Jesus, diante da notícia da morte do seu amigo Lázaro, Jesus chorou. Jesus, enquanto homem, ele também se emocionava. Então, Jesus também ser emotivo, ser humano. Eu sempre vou citar Mateus 26:38, quando o Senhor da história, Jesus de Nazaré, ele encontra-se profundamente triste, ele encontra-se angustiado, e ele convida os seus amigos para estar com ele, para estar ali orando. Aqueles amigos, eles foram convidados para buscarem a face do Senhor naquele momento. Ser companheiro, ser solidário com a dor do seu amigo Jesus. Então Jesus teve também seus momentos de solidão, seu momento de angústia. Mas neste dia, neste domingo, último domingo do mês do homem batista, último domingo do mês do pastor, eu quero dizer que não somente Jesus viveu a solidão, viveu o desprezo ao seu momento de dor, mas eu quero dizer também que Jesus viveu a dor da rejeição. Jesus foi rejeitado. Jesus Cristo de Nazaré, ele foi rejeitado. Interessante que o nascimento de Jesus já é polêmico. Jesus já nasce no momento aonde o poder político daquele lugar queria a sua cabeça, queria eliminar como um opositor a um sistema político. Então, o início da história de Jesus já é marcado por isso. Ao seu crescimento, ele sente a necessidade de conhecer mais, de buscar
mais preparo. E entre os líderes religiosos, ele conversa. E os líderes religiosos ficam assustados a tamanha sabedoria. Mas o menino Jesus crescia na graça e no conhecimento da palavra. Conhecia a Torá, conhecia muito bem o Pentateuco. Mas Jesus Cristo de Nazaré, ele não foi tão bem acolhido entre os seus. Eu falei que o poder político se sentiu ameaçado com a presença de Jesus. Não somente isto, mas houve esse momento do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ter que buscar abrigo e isolamento por conta do momento de crise que a sua pessoa trazia para o poder daquele que estava a conduzir aquele povo. Ele não entendia que o poder de Jesus e que o reino de Jesus não pertencia aqui, a esse plano terreno. Mas ele se sentiu ameaçado. Ele se sentiu ameaçado. Mas quando eu falo da rejeição de Jesus, é que Jesus, ele vem para esta terra, vê alguém questionar que como pode vir alguém ou algo tão especial de Jerusalém. Alguém dizer quem é este senão filho do carpinteiro. Então toda a condição humana ao Filho de Deus, a Jesus homem, foi de fato contestada. A presença de Jesus, ela foi contestada pelos seus. Não havia na mentalidade do povo judeu algo que afirmasse, algo que desse uma validade que Jesus era o Messias. Alguns ortodoxos que até hoje aguardam a presença do Messias. E queridos, o texto do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Rejeitado. Ora, Jesus nasce no meio de um povo. Ora, ele é natural daquele lugar. E ele traz de forma inspirada pelo próprio Deus, o Jesus, sendo o próprio Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele surge no meio do seu povo para restaurar a condição espiritual do seu povo, e o seu povo rejeita.
o povo rejeita. E o ápice dessa rejeição é que no momento da crucificação, no momento que ele foi a júri popular, ele é sentenciado a Barrabás e a Jesus. Escolham hoje, escolham vocês a quem eu deverei dar liberdade, a Jesus ou a Barrabás. O povo gritou: solta Barrabás, solta Barrabás. Aquele que pregava só o amor, aquele que curou, aquele que cuidava do seu próprio povo, termina sua condição existencial, rejeitado por uma grande multidão. Talvez entre aqueles que gritaram solta Barrabás, estavam muitos dos que foram curados por ele, mas ele foi rejeitado. No decorrer do seu percurso nessa terra, não somente foi rejeitado nesse último momento, mas todo o seu percurso de rejeição da maioria do seu povo. Uma boa parte aceitou, e a Bíblia diz que aqueles que aceitou foram chamados filhos de Deus. Todos aqueles que o receberam foram chamados filhos de Deus. Há um texto na palavra de Deus, na primeira epístola de São Pedro, eu disse, primeira epístola de São Pedro. O texto, amados, o texto dessa primeira epístola de São Pedro vai trazer algo interessante no capítulo de número 2. No versículo 4 vai dizer o seguinte: chegando-vos para ele, para Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Mais uma vez aqui Pedro registra essa pedra rejeitada. Jesus Cristo de Nazaré, a pedra angular, rejeitada. Por que eu quero trazer toda essa rejeição de Jesus? Porque, meu querido, minha querida, talvez nesse momento de pandemia, quando foi necessário um corte na empresa, todo o trabalho feito por você não foi reconhecido. E você ficou na lista de corte. E hoje você está desempregado, está desempregada. É como se você fosse rejeitado pela empresa. É como se você fosse rejeitado pelo seu patrão. E você está na lista de corte. É neste momento de pandemia e que você precisou ficar em casa e que você compreendeu a rejeição do seu esposo, a rejeição da sua esposa, dos seus filhos,
E isso tem lhe machucado bastante. Isso tem angustiado bastante a sua vida. Quantos que nesse momento de pandemia adotaram animais, adotaram cachorros, adotaram gatos, para viver desse momento de isolamento. Porque se sentiram rejeitados. Alguns têm se sentido rejeitados. Ora, eu conheço pessoas que tiveram a Covid-19 e essas pessoas experimentaram de fato a rejeição, o distanciamento, a frieza. Eu quero lhe dizer, quando eu trago a figura de Jesus Cristo de Nazaré, o mestre da inteligência, é que rejeição não é propriedade sua exclusiva. Que rejeição, e que eu sei falar muito bem de rejeição, não é exclusividade minha, mas rejeição também Jesus experimentou. Jesus experimentou a rejeição. A nossa estrutura humana, a nossa condição emotiva, nós não aceitamos a rejeição, ser rejeitados. Em nenhuma área nós aceitamos a rejeição. É algo que mexe conosco. Mas eu quero lhe dizer que seja qual for a condição de rejeição que você esteja passando nesse momento, eu quero lhe dizer que o seu Deus, Jesus de Nazaré, ele foi rejeitado, ele foi humilhado. Em um júri popular, escolheram um criminoso. Então não é privilégio seu. Não é algo que só acontece com você, mas que você precisa superar. Mas eu quero lhe dizer que você só supera com aquele que experimentou. É por isso que a experiência é interessante. Você só supera com aquele que experimentou. Aquele que foi humilhado, que foi rejeitado, mas que superou e foi honrado no momento certo. No versículo 5 vai dizer: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E uma coisa maravilhosa que esse texto ainda traz é o seguinte: para nós que sofremos a rejeição, meu testemunho eu trago essas situações. Mas você já viveu diversas em sua vida, ou está vivendo. Olha o que a palavra vai dizer para nós, para todos aqueles que se sentiram ou se sentem rejeitados neste momento. Ele vai dizer que nós, quando reconhecemos Jesus, o rejeitado,
que nos aceita como somos. Ele vai dizer que agora somos uma raça eleita. Somos um sacerdote real. Compomos uma nação santa. E somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É coisa para nós nos alegrarmos neste dia. Meu querido, minha irmã, minha amiga, se você foi rejeitado pela cor da sua pele, se você foi rejeitado pela sua falta de formação acadêmica, se você foi rejeitado ou rejeitada pelos seus cabelos, se você foi rejeitado ou rejeitada, não sei, até pela sua família, vamos trazer mais próximo, pela sua casa, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, eu quero lhe dizer que você faz parte de uma nação santa. Você faz parte de um povo adquirido por Deus. Você faz parte do Israel espiritual de Deus. Então, por isso que neste dia, nesta noite, eu quero declarar vitória na tua vida. Eu quero te dizer que há um Deus que te abraça nessa hora. Há um Deus que faz um carinho na tua cabeça nessa hora. Há um Deus que te beija, há um Deus que te abraça. Há um Deus que te diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, não te assombres. Então, nesta hora, eu quero declarar a cura da tua alma. Eu quero declarar nesta hora a cura do teu espírito. Essa rejeição não vai paralisar o que Deus tem a fazer na tua vida. O projeto de Deus na tua vida não vai ser paralisado por conta dessa rejeição. O projeto que Deus tinha com Jesus nessa terra não foi paralisado pelos seus ser rejeitados, porque eu e você hoje, por conta da rejeição de Jesus, nós somos acolhidos. Ele não fez acepção e nos recebeu. Então, por conta de uma rejeição, por conta dessa rejeição que você está passando, que eu passei, é que outros vão sendo abençoados, outros vão sendo alcançados para a glória do nome do Senhor. Então, fica com Deus. Tem um sono hoje tranquilo, viu? Dorme melhor hoje. E tem um início de semana maravilhoso, porque Deus tem muito para realizar na tua vida. Essa rejeição é para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Um abraço em nome de Jesus.